Fala, turma! Hoje vamos falar sobre os 10 erros mais comuns quando se é um gestor de tráfego iniciante. Bom, me chamo Ricardo, sou gestor de tráfego há 3 anos. Atualmente não me denomino mais como gestor de tráfego, mas sim como CEO de uma empresa de assessoria de tráfego pago. Com isso, a gente já escalou aí vários negócios, até o nosso próprio negócio mesmo. Atendemos dezenas e dezenas de clientes no Brasil e nesse vídeo vou explicar os 10 erros mais comuns quando se é um gestor de tráfego pago iniciante. Eu já fui um gestor de tráfego pago iniciante e tenho autoridade para falar sobre isso. Bom, no início, quando eu tinha ali a faixa de 1 a 8 clientes, eu já tinha a visão de que eu precisava ter uma certa organização, até mesmo uma certa organização financeira, operacional e até mesmo na parte de captação. Mas, antes de a gente entrar aqui no conteúdo de fato, é interessante eu enfatizar o seguinte: já deixa a sua curtida, comenta e se inscreva no canal, porque aqui a gente vai trazer dicas, estratégias e várias outras coisas envolvendo a assessoria de tráfego pago. Eu tenho absoluta certeza que aqui você vai ter conteúdo de qualidade e vai agregar alguma coisa aí na tua vida. Pois bem, antes de a gente iniciar, é claro, novamente aqui com o conteúdo, a gente vai fazer o seguinte: quem assistir até o final vai receber um bônus e vai ter um bônus do bônus, que eu vou contar só no final. Então, bora aqui para o conteúdo. Os 10 erros mais comuns quando se é gestor de tráfego pago iniciante. Então, bora lá. Primeiro erro: não saber administrar a organização interna da operação. No meu início, quando eu já tinha ali uns 3, 4 clientes, eu me sentia perdido de como organizar até mesmo o formato para poder fazer a entrada do cliente. É o famoso onboarding. E daí eu me perdia muito com relação a isso e isso me prendia de poder escalar a minha agência. Então, esse é o primeiro erro. Ricardo, e como a gente consegue solucionar esse erro? Eu vou estar explicando aqui durante o vídeo como eu solucionei de forma geral cada um desses erros aqui. Porém, eu vou estar falando um por um e no final eu vou explicar como eu solucionei tudo isso. O segundo erro é exatamente não ter um fluxo de trabalho definido. No início, é aquela coisa, a gente quer tratar isso aqui como um trabalho, porém a gente não sabe organizar de fato o nosso próprio trabalho. Então, esse é um dos erros comuns que acaba acontecendo com muita frequência. Você não saber realmente definir uma rotina de trabalho. Erro número 3, não documentar as estratégias e resultados. Tem uma coisa que a gente vem implementando desde o início do ano passado, que é documentação. Imagine comigo, você criou uma estratégia top, uma estratégia foda para o cliente, porém, isso está tudo aqui na sua mente ou apenas um documento, um Google Docs ou algo nesse tipo. E daí acaba meio que se perdendo essa estratégia e quando você vai pegar um outro cliente no mesmo nicho, você acabou deixando aquela estratégia para trás. É um erro bem grave. Aqui essa questão da estratégia é só um exemplo, mas a documentação e os resultados de suma importância. Tanto é que essa parte dos resultados, todas as vezes que os clientes mandam print, mandando ali feedback, eu printo a minha tela e deixo ali salvo na minha biblioteca de fotos. Erro número 4 é não gerenciar bem o tempo, que também é um gancho ali sobre não ter um fluxo de trabalho definido. Quando eu estava ali no início, eu meio que misturava as coisas, tipo operacional com comercial, e no final das contas eu passava o dia ali, acabava não fazendo o que tinha que ser feito. Porque na parte da manhã eu estava ali prospectando, sendo que era o momento de organizar todo o operacional. Com o passar do tempo, eu fui dividindo isso. Então, na parte da manhã, eu foquei em operacional e na parte da tarde, em comercial. Erro número 5. Não saber delegar. Isso aqui é um erro que eu vejo que muita gente acaba cometendo, que é não saber delegar de fato o operacional, que, digamos assim, é a primeira coisa que você precisa delegar na tua assessoria. Quando eu tinha ali mais ou menos entre 8 a 9 clientes, eu já fui em busca de um gestor de tráfego para poder me ajudar a controlar esse fluxo que eu estava tendo ali de clientes. Ricardo, é muito pouco 9 clientes para você já começar a delegar. Entra aí um gancho. Lembra do primeiro erro? Não saber administrar a organização interna da operação? Eu cometia muito esse erro, que era não saber administrar os clientes que tinham na casa e eu ficava sobrecarregado já com a quantidade pouca de clientes, ali entre 8 e 9 clientes. E daí fez com que eu procurasse um outro gestor de tráfego para poder me ajudar a administrar isso. E daí entra aí o quinto erro:
que é justamente não saber delegar. O sexto erro é exatamente não ter um sistema de comunicação eficiente. O que seria isso? Um sistema de comunicação é apenas ter um grupo de WhatsApp ali com o cliente, mas não só isso na realidade, é comunicar de fato o que você está fazendo ali diariamente para o teu cliente. A cabeça do cliente funciona da seguinte maneira: se a gente conversa com ele hoje falando que está subindo as campanhas, ele pensa que você ativou a campanha hoje, vai passar 2, 3 dias ali sem trabalhar e vai analisar daqui a 3 dias a campanha dele. Mas todo mundo sabe que não é assim. A gente analisa diariamente. Por isso, é interessante manter uma comunicação muito efetiva com o cliente para poder falar o seguinte: fulano, eu estou trabalhando aqui todos os dias e eu preciso mostrar isso para ele. Aí entra essa questão de não ter o sistema de comunicação eficiente com o cliente. Era um erro gravíssimo, porque o cliente precisa ver a gente trabalhando. Essa é a dura realidade. E antes de continuar, só ressaltando, quem ficar até o final vai receber um bônus. Já vou dar um spoiler aqui. Eu vou liberar todas as ferramentas que eu utilizo hoje na minha assessoria de automações, de sistema de operação ali para ter o controle operacional da minha agência e também do sistema de comercial, além de mostrar qual é a plataforma que eu utilizo para assinar contratos e também a plataforma que eu utilizo para poder mandar os relatórios automáticos. Ou seja, fica até o final aí que eu vou estar liberando isso com uma certa condição. Erro número 7. O erro número 7 é não planejar o orçamento de forma estratégica. Esse é um erro que a grande maioria também acaba cometendo dentro das campanhas dos clientes. Aí a gente já está falando em um termo mais técnico mesmo. É sobre saber gerenciar o dinheiro do nosso cliente. Anteriormente, no meu início, pegava todo o orçamento do cliente e dividia de maneira assim que não tinha uma certa lógica. E isso é muito comum, porque no final das contas a gente pensa o seguinte: vou colocar aqui, vou citar um exemplo, o cliente está investindo R$ 1.200 por mês, vou dividir aqui bonitinho, diariamente o valor e vou colocar todo em uma campanha em específico. E isso está em um formato errado, porque dependendo da estratégia você não vai conseguir entregar um resultado tão legal, porque você está enchendo o WhatsApp do cliente ou até mesmo um e-commerce, seja lá o que for, sendo que você consegue já ter uma base de dados interessante do próprio cliente, ali da audiência dele, onde você consegue estar subindo algumas campanhas de público morno, que é justamente o público que já se engajou com ali a conta e tudo mais. Ou seja, você consegue estar dividindo o teu orçamento de maneiras iguais e assim tendo um resultado mais interessante para o cliente. Então aí a gente entra para o erro número 7. Erro número 8, não ter um processo de onboarding de clientes. Eu vou até abrir aqui o meu Monday para a gente visualizar como é atualmente o nosso sistema de onboarding aqui da agência. Bom, no meu processo de onboarding é o seguinte: quando o cliente preenche um certo formulário que fica aqui na diretoria, que é as informações iniciais, que é nome da empresa, nome dele mesmo, dos sócios, informações mais jurídicas, ele acaba caindo aqui nessa aba de clientes entrando. Ou seja, é o nosso processo de onboarding que acaba sendo ativado automaticamente dentro do nosso sistema. Com isso, vamos fazer aqui um teste. Vou colocar aqui, teste. Imagine que esse cliente iniciou aqui com a gente e daí ele vai precisar seguir essas 17 etapas até iniciar a primeira campanha. Ou seja, a gente vai fazer um post. Isso aqui é a primeira coisa que a gente acaba fazendo com o cliente. Assim que a gente fecha com o cliente, a gente, ou se for presencialmente, tira a foto com ele e posta, ou se for online, a gente faz uma foto ali no Meet e posta isso no Instagram. Pois bem, ele vai seguir aqui essas 16 etapas, 17 etapas, e com isso a gente finaliza o nosso processo de onboarding. Um processo de onboarding bem feito, ele é feito na marra, onde você vai poder identificar qual é a maneira correta do teu processo de onboarding. Esse aqui é o meu processo. Possa ser que em algumas etapas você precisa ter maneiras diferentes para poder seguir com o cliente. E para quem não sabe, onboarding é entrada do cliente dentro da sua empresa. Pronto. É como se ele estivesse pegando um avião e subir em partida para o destino final. Show de bola! Daí a gente finaliza aqui, oitavo erro: não ter um processo de onboarding de clientes. Penúltimo erro: não fazer revisões periódicas das campanhas. Dentro do nosso sistema ali no Monday, tem uma aba que é o seguinte: quando a gente começa a analisar a campanha, a gente ativa um botão que começa a temporizar quanto tempo a gente gasta para otimizar as campanhas. E com isso,
Assim que finaliza a otimização, a gente vai lá e dá um stop para a gente visualizar quanto tempo a gente gastou naquela campanha, certo? E logo em seguida tem um formulário onde a gente preenche quais informações a gente acabou fazendo ali dentro daquela campanha, quais otimizações. E daí, puxando esse gancho, não fazer revisões periódicas das campanhas é um erro muito comum, onde a grande maioria no início pensa que vou subir uma campanha hoje e só vou analisar daqui a 2, 3 dias. Não funciona assim. Se você subir uma campanha hoje, você precisa pelo menos passar o olho ali no gerenciador e poder metrificar alguma coisa, não modificar, metrificar. É diferente. Com isso, a gente entra aí para o penúltimo erro e, por fim, o 10º erro: não investir em automação e ferramentas. Eu vou citar um exemplo muito claro aqui, que é justamente uma automação de criação de relatórios automáticos. No início, eu sei que a grana é curta, é tudo muito enxuto e a gente não quer estar investindo nisso. Porém, se você tem a faixa ali, eu já aconselho de 3 clientes a 5, invista em uma plataforma de automatizar relatórios, porque você gasta muito tempo ali puxando as métricas do gerenciador e colocando em um PDF ou algo do tipo. Por isso, quando eu já completei ali 5, 8 clientes, a primeira coisa que eu fiz foi automatizar essa parte, porque eu via que consumia muito meu tempo e daí otimizou bastante e eu poderia focar em outras coisas mais importantes, que no meu caso seria comercial. Ou seja, aí é um exemplo. Um outro exemplo é assinatura de contrato, porque se você tem uma plataforma que agiliza essa assinatura de contrato, você não fica dependendo ali do Gov, que é um trabalho infeliz para poder assinar o documento, você já começa a otimizar mais ainda o teu operacional e jurídico também. Fechou? Daí a gente fecha aqui os 10 erros mais comuns que um gestor de tráfego iniciante acaba cometendo quando está ali iniciando o seu projeto. Pronto. E aí, ficou bom? Oxe, ficou top demais. Ah, mas faltou o bônus. E o bônus é o seguinte: eu vou deixar um documento nos comentários onde vai estar mostrando ali as plataformas que eu utilizo na minha operação e também o bônus do bônus. Só que esse bônus do bônus seria o quê? O template de relatório que eu utilizava ali no início, que é algo assim, show de bola. Vou estar mostrando aqui para vocês também. Porém, só vou liberar se aqui tiver pelo menos aí 10 comentários. Se tiver 10 comentários, a gente libera esse template de relatórios para você deixar aí algo mais sofisticado e poder entregar algo realmente de qualidade para o teu cliente. Fechou? Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa a curtida e comenta aí. Valeu!